Boa noite, pessoal. Vamos ver se a Adri entra. Hoje a gente vai estar falando sobre nutrigenética e o painel genético no autismo. E a Adri Marinho é uma das responsáveis por esse painel, é a responsável por esse painel, e a gente vai estar conversando com ela a respeito disso. Não estávamos conseguindo entrar. Vou ver se ela entra aqui para a gente conseguir colocar ela na live. Vamos lá, pessoal. A Adri está aqui. Adri. É, certo. Ai, Adri. Vamos ouvir Olha, você. tá com o telefone da minha filha. Então, Aí eu vou falar com a Isabel Marinho, né, Isabel? Vai, tenta aí. É Belbis.4. Belbis.4. Entra, segue, tá? Belbis.4. Tá seguindo? Entrou na live? Vai. Vê se você consegue. Entrou? Como é que é? Deixa eu ver. Belbis.4. Belbis.4. Eu tenho que tirar. Tá, eu vou tirar você para adicionar ela, só um pouquinho. Entrou, Adri. Ih, mas só que Ah, agora deu certo. Eu tua filha agora, mas não tem problema. Foi o problema do meu celular, É o então. problema do seu. Certo. Eu vou botar aqui só para fixar painel genético, autismo, para a gente publicar aqui e fixar a live, que a Lu me ensinou isso. Deixa eu conseguir aqui. Pronto, botei para carregar. Pronto, fixei. Bonitinho agora. Pronto. Agora deixa eu vou olhar nosso horário, 20h38, para a gente não perder, não perder o final da live igual. Vamos aprendendo a fazer live. Pessoal, essa aqui é a nutricionista Adriana Marinho, nossa convidada de hoje. A Adri é Nutri, ela estuda muito a questão de nutrigenética, a genética, trabalha também com autismo, né, Adri? E começou e trouxe para cá a possibilidade de a gente fazer agora um painel genético de metabolismo, um painel genético referente para a gente direcionar nosso tratamento biomédico, tratamento nutricional no autismo. Então a gente vai conversar sobre esse painel que ele entrou até há pouco tempo, né, no mercado, né, Adri? A gente já estava esperando já há um tempinho, porque a gente já sabia que ia sair. E é um exame que delineia muito o tratamento biomédico. Adri, se apresente. Fique à vontade, se apresenta aí para as pessoas te conhecerem e a gente já vai começar a falar sobre o painel. Tá certo. Estou aqui no celular da minha filha. Que eu lembro. Certo. O meu nome é Adriana, né? Xará. Né? Que nome bonito! Obrigada. Entrei nesse universo do autismo, praticamente fui chamada para esse universo, porque minha filha também está no espectro, né? E hoje, graças a Deus, está, controlada. Mas, a princípio, eu comecei a faculdade de nutrição, eu tinha feito já bacharelado em Direito, estava estudando para concurso público, já tinha passado para delegada federal, primeira fase, e fiquei grávida da segunda filha, e ela nasceu com múltiplas alergias, e depois veio o autismo para minha vida. Né? E assim, a genética foi assim, o diferencial. Há 3 anos atrás, eu consegui fazer o 23andMe, eu tive acesso, conheci uma pessoa muito boa, a Cristina Menks, lá de São Paulo, né, que graças a Deus abriu as portas para mim e me mostrou um universo que eu não conhecia. E a partir daí, assim, direcionou toda a suplementação da minha filha e também direcionando os caminhos, o que faz, qual é a característica da criança, quais são os polimorfismos, né, que ela estava presente ou não. E aí comecei a estudar genética, foi aí que começou toda a minha trajetória de genética. E agora eu fui convidada em relação ao painel TEA, eu fui convidada por uma empresa lá de Israel, que é a Full DNA. E a Full DNA, a proposta é fazer um painel que seja coleta no Brasil, porque antes a dificuldade, você sabe que o Léo também tem, né, o 23andMe. O Léo, eu, meu marido, todo mundo.
Em casa também, todo mundo, eu fiz para todo mundo, tive essa oportunidade de fazer para todo mundo, mas assim, a grande dificuldade para o paciente, muitas vezes paciente de baixa renda, que não tem condições de fazer um teste desse, ir para os Estados Unidos, ou alguém para comprar, e é caro, não é barato, né? Hoje, esse painel custa US$ 199, Isso. mas o problema é que ele não entra no Brasil, É que né? A gente não consegue... Ele é proibido para venda direta, né? Então tem que ter alguém que você mande para lá, que envia para cá, para depois você mandar para lá de volta, para depois ir pro É painel. uma dor de cabeça. E as pessoas, às vezes, como não tem endereço, né, tem que pagar alguém para fazer isso. E muitas vezes eles cobram para usar o endereço, aí $35 para poder receber o kit. Isso. Aí tem que mandar para o Brasil. Mais o aí frete. Depois tem que mandar alguém levar mais o frete. Isso aí é muito caro. Mas só que o 23 só dá o raw data, que é o genoma. Isso. E daí né? tinha que passar de novo. Aí tinha que alguém para decodificar esses códigos genéticos. Pagar mais uma então, parte, assim, né, Adri? Mais uma parte. E então a Full DNA vai fazer tudo isso no Brasil, a extração do DNA e mais a leitura. Isso. Né? Então, assim, isso vai facilitar. O meu sonho, que é utópico, é que um bebê faça um teste genético desse e nem seja diagnosticado com autismo no futuro, entendeu? Um autismo híbrido. Isso é um sonho utópico que eu tenho. Sim. Porque nós sabemos que o autista regressivo, ele é como se fosse uma criança agredida. Sim. Né? Então, ela tem os polimorfismos, porque o autismo, eu entrei eu fiz agora um curso, dei uma aula, entrei no CDC, e o CDC fala que a cada 53 crianças, uma é autista. Isso... O CDC, ele só dá dados a partir de 4 anos. Então, em 2016, a cada 53 crianças, uma autista. Isso. Sempre... Acredita que não é isso? Isso. Então, assim, você vê que praticamente nós estamos vivendo uma pandemia, que é a do Covid, e, na minha opinião, o autismo é uma pandemia. Porque não é só Brasil, Estados Unidos, Israel, por exemplo, que é a incidência de autismo lá é muito alta. Sim. Na Europa. Então, assim, mas o que aconteceu? Mudou o DNA? Adri, não mudou o DNA. Então, nós somos agredidos, sim, né? O que está acontecendo é que o que a gente tem que deixar claro é que existe 2 tipos de autismo, na verdade até 3, né? Que tem o autista sindrômico, sim, que é aquele tipo 1, que é a criança que tem síndrome de Down e também está no espectro autista, entra no espectro, né? Por exemplo, uma síndrome de Williams, por exemplo, que é comum, e também ser autista. E tem o limbo. O limbo, que é aquele que a criança que não foi diagnosticada, não é um sindrômico, será que é? Está no geneticista, e o geneticista ele começa a pedir exames específicos, por exemplo, vamos mapear o Williams, se é o Williams. Não é o Williams. E acaba o pai gastando muito, né? Porque é dispendioso. Por exemplo, um exoma, por exemplo, custa em torno de R$12 mil. Sim. E praticamente o exoma só 2% do genoma. Sim. Não engloba todo o genoma. E que quando vem, o que a gente quer, ele vai estar dizendo se tem ou não tem, às vezes você não vem com mais nada. Você não vem, paga não vem com nada, e o dado não vem nada. Perfeitamente. E tem aquele autista tipo 2, que é uma criança que nasce normal. A maioria. Tem todos os marcos de desenvolvimento, que aqui no Brasil é mais o tipo 2. Então, ele tem todos os marcos de desenvolvimento. É aquela criança que mama direitinho, ela engatinha, depois ela anda, ela fala, e em um momento da vida, que é o marco, 1 ano e 2 meses, né, Adriana? Típico, né? 1 ano e 2 meses, a criança... Um ano, a criança desliga. Ela tem um autismo regressivo, na verdade, né? É o regressivo. E é engraçado, tem até uma mãe que chegou para mim no consultório e falou assim, doutora, eu vejo que é meu filho, eu vejo, né, que o corpo é do meu filho, mas é como se tivesse arrancado o espírito do meu filho. Olha como é que ela definiu o autismo para mim. Então, ela vê que é a criança, mas o que aconteceu? Agressão. Sim. Né? E essas crianças nascem com a gente chama de polimorfismo genético. Isso. E o que seria a diferença do polimorfismo para mutação genética? Tá? Mutação genética sempre vai mutou o gene, que é em torno de 2%, e a criança vai ter uma síndrome. Isso é uma mutação. Tá?
Agora, quando é um polimorfismo genético, acontece o quê? Essa criança troca as bases, né? E aí essa criança, ela começa a ser agredida, esse gene está lá quietinho, e muitas vezes essa mãe nem sabe, por exemplo, que é um ALADQ2, Sim. por exemplo, tem problema com doença celíaca, por exemplo, e essa criança, essa mãe começa a fazer a introdução alimentar, e essa criança ativa esse gene. Uhum. Pronto. Mas só que o autismo não existe um diagnóstico com genética. Isso não. Né, Adriana? Sim, a gente tem mais de 1000 genes envolvidos e a gente não tem exatamente que ele tem exatamente um fundo genético, porque ele tem uma grande questão epigenética que tem uma base toda ambiental, né? Relacionada com isso. Sim, é o que eu estou falando, é a agressão, isso. Que é o epigenético. É que ele está acima do gene. Isso. Né? O epigenético. Então, a criança tem um polimorfismo genético e aí a criança é agredida com insumos ambientais, que seria a epigenética. Isso. Tá, nesse painel específico, deixa eu só pegar minha colinha aqui, ó. A de RS analisada são 5.387, Adriana. Sim. RS. Só deixa eu explicar um pouquinho para as pessoas entenderem o polimorfismo, Adri, porque às vezes é muito difícil as pessoas compreenderem isso, porque a gente acha que o gene, achava-se que o gene era imodificável. Então, a gente tem o nosso DNA de pai, o DNA da mãe, e a gente vai formar um fenótipo do filho, que veio um filho com autismo. Esse pai e essa mãe, o DNA ele tem vários aminoácidos, são cadeias de aminoácidos formando o DNA. Então, quando existe um polimorfismo, é quando um desses aminoácidos ele é trocado. Então, ao invés de ter um tipo de aminoácido, ele trocou por outro. Só que essa troca para esse indivíduo pode ser que não seja ativado. Então, vamos dizer que para ele talvez não tenha feito tanta diferença para minha mãe. Para o meu pai também vão ter vários outros polimorfismos que talvez não tenha se expressado, ou às vezes está expressado. Mas os dois, o pai e a mãe, têm uma quantidade de polimorfismos que às vezes nessa criança com autismo, esses polimorfismos podem estar ativos, né? E esses polimorfismos também dependem muito de como é que é o estilo de vida, a agressão que a Adri está falando de fora, porque a gente pode modular nossos genes de acordo com o ambiente que a gente está inserido. Então, esse painel genético, na verdade, ele vai dizer como que a gente, com esses polimorfismos, como que a gente metaboliza um fármaco, como que a gente metaboliza uma vitamina, como que é o nosso metabolismo, como que o nosso organismo reage quando a gente tem esses polimorfismos. E os polimorfismos são diversos, na verdade, né? A gente tem uma gama enorme de polimorfismos e eles podem ser tanto homozigotos como heterozigotos, eles podem ter uma implicação maior na vida dessa criança, uma implicação maior no metabolismo, né, Adri? Ou uma implicação menor, né? Sim, em relação a homozigoto e heterozigoto, muitas vezes, por exemplo, tem o gene, né? Uhum. E ele tem esse polimorfismo e ele é heterozigoto. Muitas vezes a produção, porque cada gene ele é responsável no nosso corpo para a produção de alguma enzima, alguma proteína. Isso. Tá. Então, assim, se ele é heterozigoto, aquela determinada enzima, ela não vai ter uma boa produção daquela enzima, vai produzir menos aquelas enzimas. Isso. E quando ele é homozigoto, não produz o que deveria ser produzido. Isso. Então, assim, é muito comum no espectro autista eles terem problemas com metilação, isso é fato, uhum. né? Detoxicação hepática é fato, né? A gente vê que muitas crianças, a gente vai pedir os marcadores hepáticos, dão alto, ela não consegue detoxificar. Uhum. Então, assim, eu li um artigo, um paper, que fala que a criança no espectro, ela seria 8 vezes mais sensível. Então, assim, é sensível a todos os insumos. Então, entra o bisfenol, entra poluentes, por exemplo, como agrotóxico, por exemplo. Uhum. Então, metabolização, por exemplo, de xenobióticos, né, que eu estou falando, metabolização, por exemplo, alguns paracetamol, e tem estudos, por exemplo, relacionando paracetamol com o risco do autismo. Com o autismo, uhum. com o risco do autismo. A metabolização, por exemplo, de metais tóxicos, por exemplo, como mercúrio. Uhum. Então, assim, nesse painel eu quis colocar as fases para poder a gente entender o que seria uma criança, como que a gente poderia direcionar um tratamento para uma criança no espectro autista. Uhum. Tá. Como é que seria? Então, assim, eu foquei muito
em metilação, em detoxificação hepática, em alergia, Isso. né? Porque muitos são alérgicos e nem sabem que são Uhum. alérgicos, né? Acabei de atender um paciente agora há pouco que tem o ALA-DQ2. Sim. Deu IgE positivo, entendeu? IgE altíssimo para alergia. Então, várias alergias. Então, muitas pessoas falam assim, a dieta amiga do autista. Não, é a dieta para aquela criança. Uhum. E um exame genético ele vai determinar a individualidade bioquímica daquela criança. Então, assim, a ideia do teste genético é justamente individualizar o tratamento, né? Direcionar as suplementações, direcionar exames bioquímicos, que muitas vezes, porque essas crianças, né, sofrem que tanto exame bioquímico que a gente tem que pedir os marcadores, que aí o que a gente está falando aqui é de tratamento biomédico. Então, aqui no Brasil, e nem em nenhum lugar, esse é o único painel que está direcionado a tratamento biomédico. Uhum. Então, assim, eu fico muito feliz de ter conseguido finalizar esse painel. Esse painel, o bom é que ele vai ser sempre reconstruído. Então, toda vez que eu achar algum gene, alguma coisa relevante, eu posso adicionar no painel. E esse painel sempre, você fez a extração, sempre você vai estar sendo atualizado. Uhum. O grande questionamento é que eu queria colocar índice índice no painel com numeração. E ele falou assim, Adriana, é impossível fazer isso, porque você está sempre atualizando e ele é dinâmico. Então, assim, é um painel dinâmico e a ideia é direcionar justamente esse tratamento. Uhum. A respeito dos polimorfismos, né? Que é a live, a gente vai falar muito sobre polimorfismo. A gente vai falar sobre polimorfismo, sobre alguns suplementos, o que isso interfere, né? Sim. Porque é comum, né? O MTHFR. É o que mais se fala, né? MTHFR. É o que mais se fala. E que tem uma grande porcentagem, né? Falam em torno de 70, 74, não sei se é exatamente isso, que tem polimorfismo, mas a população em geral, né? O polimorfismo, na verdade... População geral, isso. A população geral tem polimorfismo. Eu tenho MTHFR heterozigoto, meu filho tem, muitas pessoas têm, né? Isso é super importante, até na questão gestacional, né? Hoje em dia a gente se dá, que é o metabolismo do ácido fólico, né? Hoje em dia a gente não dá para gestante, né? Ácido fólico sempre, ácido folínico, justamente por a gente não saber se essa pessoa tem ou não essa mutação MTHFR, né? E o grande problema também é que as nossas farinhas, né, são adicionadas de ácido fólico. Olha que problema. É verdade. Né? E praticamente os farináceos, que são, por exemplo, farinha de trigo, que grande maioria da alimentação inclui glúten, né? A base, inclui glúten, inclui trigo, a base praticamente da alimentação, que não deveria ser. Né? E muitas vezes essa criança, ela já no ventre, né, da mãe, ela já é atingida ali, já na gestação. Com agressores. Então já tem vários agressores, já tem vários estudos relacionando ele ao espectro autista. Mas temos outros também que são muitas vezes nem falados. Por exemplo, o Conte. O Conte com VDR. O VDR da vitamina D. Gente, cada um polimorfismo, ele vai ser direcionado a alguma coisa no nosso metabolismo. Então, por exemplo, o VDR, ele vai estar no metabolismo da vitamina D. Então, a gente sabe como que a gente faz a metabolização dessa vitamina D, por exemplo, né, Adri? Fala do Conte, Adri. Só que a doutora M. Iasco, você conhece? Já Sim, para a desmetilação de Iasco, eu falo isso no meu curso, dou uma aula sobre metilação, não tão bem quanto você, obviamente, mas eu tento explicar lá no meu curso painel de Iasco. Dos atrasos de neurodesenvolvimento, existe o painel de Iasco, que são várias enzimas, né, que estão... que com as mutações dessas enzimas ela fala do problema do neurodesenvolvimento, né, caracterizado pela deficiência, pelos polimorfismos nessas determinadas enzimas, né? Sim. Então, assim, por exemplo, a Iasco, ela fala muito sobre a metilação e em relação ao tipo de vitamina B12 que a gente pode dar, né, pode suplementar na criança. Porque muitas vezes é suplementado, por exemplo, uma criança autista não verbal. Sim. Né? A criança que não fala, né? Que é muito comum, que é aquele autista regressivo. A criança já falou, a criança falou papai e mamãe, foi monossílaba, e em uma hora ela parou de falar. Né? E aí você vai ver o ciclo da metilação está comprometido.
Tá, pega uma homocisteína, tá elevada, uma homocisteína sérica, né, Isso. da criança. Pega uma vitamina B12, tá lá no chão. Uhum. Um VCM, por exemplo, lá no hemograma. Pega um volume, o corpo lá da hemácia tá grande, né, enorme. Então, é sinal que a criança está com deficiência de B12. Isso. Tá, essa B12, aí você suplementa a B12, que é comum, a metilcobalamina, né? Pega a metilcobalamina e dá sublingual para a criança. Tá, Comum. aí você fica 1 ano, 2 anos, aí a criança já está ganhando a idade, está com 4 anos, 5 anos de idade, a criança ainda não está falando, não engrenou ainda. Mas por que será que ela não aconteceu? Aí você vai pedir a homocisteína da criança, continua com a homocisteína alta, continua com uma B12 de 2.000, então como está dando metilcobalamina, a B12 vai lá para o teto, Vai. né? 2.000 de B12. Por que está acontecendo isso? Porque ela não entra no ciclo da metilação. É uma B12 circulante. Tá? Aí você pega um exame genético desse e você vê que a criança, por exemplo, é um homozigoto em Conte e homozigoto em VDR-TAC. Uhum. Tá? Então, ela não pode, com B12, metilcobalamina, ela vai se beneficiar com a forma de hidroxicobalamina, Sim. né, que é a forma ativa da mitocôndria. Então, aí você começa a dar injetável para essa criança, Isso. que vai determinar o injetável, Uhum. dá injetável para a criança, e a criança, depois de 15 dias, eu tive casos de 15 dias, a médica suplementar. Eu falo, olha, eu fazia a leitura do teste genético, falo, olha, essa criança aqui vai se beneficiar com a B12 injetável. 15 dias a criança falou, doutora, começou a falar. Adri, aqui foi aqui com 1 mês de metil injetável, começou a falar, com 3 anos e meio, né? Tinha 3 anos e meio. Não, é hidróxido, né? Não foi a metil. Não, foi com a hidróxido injetável, isso. Desculpa. Foi a hidróxido. A metil não. A metil não. A metil que se for da metil da sublingual. Então, assim, você vê a importância disso. Isso. Por exemplo, a gente estava falando do mal, né? Do mal. Do mal. Esse é mal mesmo. Olha MAUA, que ele faz na questão dos neurotransmissores. Aqui em casa, todas as vias de MAUA são todas homozigotas. Ele influencia diretamente todas, Adri. Todas influenciam diretamente na questão do humor, né? Dos neurotransmissores dopamina, norepinefrina. Fala um pouquinho do MAUA, Adri. Então, o mal, ele aumenta o glutamato também no cérebro, Verdade. né? Também. Inflamatório, tem isso também, tem esse problema. Então, assim, esse glutamato, esse mal, está relacionado também, tem algumas pessoas, então, que entram com Alzheimer, por exemplo, tem o mal homozigoto, entendeu? Então, assim, e a produção de dopamina é no chão, então você tem que dar o suporte da produção de dopamina, por exemplo, no mal, né? Uma L-tianina. Aí como é que vai... Aí tá. Aí como que a gente faz? Como é que é a suplementação? Não, você pega, não tem dopamina, tem problema com mal, né? Tem problema com glutamato no cérebro. O que você faz? Então você pode suplementar uma L-tianina para poder você melhorar o aporte de dopamina, né? Você pode, por exemplo, fazer também um 5-HTP sublingual, né? Pode melhorar para poder ficar pai da boca. É aquela criança que é irritada, aquela criança, né? Principalmente na fase da final da tarde. É uma criança que tem mais birras, é uma criança bem irritada, né? Por isso que o nome dele eu acho que é mal. Colocaram o nome mal. Eu falo que ele é muito mal. É muito mal, não. Tem também o SUOX também, não sei se você conhece esse. Sim. SUOX. Aumenta a produção de amônia neurotóxica. Isso, né? E diminui a detoxificação. Aí tem que a dieta, a gente tem que diminuir o nível de proteína da dieta, né? Suplementa uma L-arginina, por exemplo, para poder ocupar o mesmo receptor da amônia. Sim. E aí você vai fazer o controle para... Então, assim... não tem só o MTHFR, então é muito grande, né, em relação aos genes. Eu vou ver se eu coloco, se eu consigo alguma mais observação, vou ver se eu consigo colocar o painel. Tá, ciclo de metilação, né, que a gente fala do IASCO, eles são vários ciclos que envolvem um só. O principal, acho que falam tanto do MTHFR, que a base, né, o centro dele é o MTHFR, né? E daí, ao redor do MTHFR, do ácido fólico, vai ter o MTR Tem o MTR, tem o MTR da vitamina B12 do aporte. B12, vai... Pode falar. Nossa, a internet está ruim. Não, aqui não caiu, voltou. Não, tá boa. Voltou. Certo. Tá boa.
Vou colocar aqui, que eu coloquei uma coisa bem interessante, que é para ajudar o profissional de saúde, o ciclo. Deixa eu ver se eu acho aqui, para ver se eu consigo. Sim, vai falando aí, Adriana, que eu estou procurando aqui. Tá, eu queria só falar que esse painel de aço, se vocês procurarem, são vários ciclos. E esses ciclos, dependendo de qual a deficiência, polimorfismo, ele vai estar indo, muitas vezes, se tem algum tipo de polimorfismo dessas enzimas, vão estar interferindo no painel de metilação de DNA, na produção de glutationa, que daí vai aumentar o estresse oxidativo, aquela criança que às vezes detoxifica menos, pode alterar para o outro lado também esse ciclo da amônia que a Adri falou que tem o SOX, né? Que daí aumenta a amônia também na criança. Tudo isso vai refletir nas coisas que a gente faz na nutrição mesmo do autismo, porque a gente tem alguns pilares nutricionais, né? A gente tem a questão intestinal, que a gente sempre trabalha no autismo, mas tem as questões de neurotransmissores, que também sempre tem interferências, questões de detoxificação, muitas das crianças não conseguem fazer uma detoxificação adequada, e essas enzimas e esses polimorfismos, eles acabam decodificando muita coisa, o porquê disso. Então, lá no começo, quando o Léo tinha 2 anos e pouquinho, que a gente começou os tratamentos, a gente já tinha feito um painel só de metilação do DNA mesmo, para saber só essas enzimas. Paguei bem mais caro do que o painel hoje aqui naquela época, para ter uma ideia. Só para saber essas enzimas. Depois eu fiz o 23 também, para a gente entender um pouco melhor as suplementações, né? E agora esse eu tô toda animada, porque eu sou apaixonada por genética também, Adri. Adoro suplementar. Então, hoje aqui em casa é tudo assim, a gente vê sempre o painel, a gente sempre vê o que implica essa questões de polimorfismos para exatamente estar direcionando a suplementação. Depois que você tem um painel desse na mão, toda a consulta nutricional é para voltar para o painel, olhar e ver aonde que a gente pode trabalhar melhor. Sim. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Eu não sei se as pessoas entenderem. Eu não sei como é que eu tiro comentário, gente, se eu for tirar. Não sei fazer. Porque eu tô... Dá para ver, olha, só que tá muito perto para mim. Mas deixa eu ver. Tá, assim. Conseguiu ver? Então, eu coloquei esse painel aqui. Isso aqui até é a ideia da nutrição funcional lá do Gabriel de Carvalho. Uhum. Tá, mas aí eu coloquei em relação a, por exemplo, alergias. Essa criança aqui, por exemplo, ela tem que focar mais em alergia. Uhum. Tá vendo? Porque e mais em metilação. Legal. Você vê que a detoxificação aqui, ela é legal, não está tão ruim, e a inflamação é bem evidente aqui. Então, assim, quando você chega com uma criança no espectro, o que tem que ser feito? Primeira coisa, vamos investigar, aqui o agressor, que foi a alergia, para a gente já tirar o agressor. Sim. Então, o primeiro R da nutrição funcional seria retirar o agressor. Exatamente. Não é isso, Adriana? Isso. Sim. Da nutrição funcional. Aí a gente começa agora a trabalhar. Então, assim, quando o profissional de saúde pegar isso aqui, ele vai saber o que ele vai fazer primeiro. Porque são muitos exames, a gente tem muitos caminhos metabólicos para poder seguir, como se diz assim, é uma estrada cheia de pedregulhos e que a gente precisa trilhar um caminho para poder tratar a criança. Não podemos fazer tudo na mesma hora. Porque nem bolso não dá, né? Nem um bolso dá. E não nem a funciona criança desse jeito. Suporta. Porque não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque tem as bases, né, Adri? Ó, esse Sim, é o painel. Outra coisa que eu achei interessante o que eu achei interessante foi em relação à fase de detoxificação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui os CIPs, né? Que é do Citocom P450. Então, por exemplo, essa criança aqui, até que, olha, a fase de detoxificação dela, ela é boa. Você vê que aqui é desse mesmo paciente. Você vê que a detoxificação aqui, ó, tá dizendo que é boa a detoxificação, né? E aqui, tá falando comigo aqui que a metilação dessa criança, principalmente no CONTE, olha, não é boa, a gente tem que otimizar. Então, quando tem... Por que eu coloquei as bolinhas? Que eu troquei nos painéis anteriores da Full DNA, era para profissional de saúde interpretar. Mas como eu que
vender para o público isso aqui, para poder todos terem acesso, aí eu sugeri que botasse bolinhas, porque isso aqui, ele vai olhar e o próprio pai, ele vai pegar as rédeas do tratamento, que a ideia é essa. A ideia é que o pai entenda o que está acontecendo com o filho dele. O que a gente está fazendo, porque né? O que a gente está fazendo? E assim, a aceitação, a conduta, porque só ir para o profissional de saúde pagar a consulta não resolve. O que resolve é o dia a dia em casa. Exatamente. É o pai entender que aquilo ali não pode. Por exemplo, eu peguei uma criança, falei que eu atendi agora. Essa criança é celíaca. Uhum. Então, o pai na negação ainda, entendendo por que vai tirar o glúten? Por que vai tirar? Não, tem que tirar o glúten da casa, porque se houver uma contaminação, essa criança, ela vai reagir. Sim. Né? E aí, eu entro no painel, esse aqui é um resumo, a primeira página, eu coloquei resumo dos resultados. Por quê? Porque é muito triste a gente colocar só a parte negativa, né? Teu filho é autista, tem problema de metilação, seu filho tem problema com detoxificação e tal. Mas é uma criança. Esquece que ali por trás daquele autismo tem uma criança. Sim. Não é, Adriana? E aqui eu coloco as características da criança. Então, aqui é uma criança que é muito inteligente, é uma criança que tem extroversão, e aptidão para música. Uhum. Olha, legal aqui. Então, pode, por exemplo, usar musicoterapia nessa criança. Então, assim, quando eu coloco aqui em relação às características positivas, eu estou pensando no terapeuta. Sim. Eu estou pensando aqui em direcionar essa criança, qual é a melhor terapia para essa criança. Entendeu? Como que essa abordagem dessa criança? Como é que é a memória dessa criança? A memória, ela é lógica? É uma memória lógica? Não. Então, não vamos usar com memória lógica na terapia. Então, a criança não gosta de números, entendeu? Mas essa criança, por exemplo, é uma criança que, vamos dizer aqui, tem aqui a aptidão musical, tem abertura a nova experiência, é uma criança que, por exemplo, tem... ela tem, em relação à memória visual dela, não é muito boa, dessa criança aqui, tá? Aí eu coloco também em relação, ele até questionou lá em Israel, eu falei, Adriana, para que você colocou a versão a coentro? Tá? Por quê? Porque esse teste foi revisado por um geneticista de lá de Israel, Sim. tá? Lá na universidade, passou por uma equipe, tá? Uma equipe de Israel, lá da Universidade de Tel Aviv, e a única coisa que ele questionou nesse painel, que ele não achava sentido eu colocar a versão ao coentro. E eu falei com ele, e eu tive que explicar para eles o porquê que eu coloquei a versão ao coentro, né? O coentro é muito importante para a detoxificação, né, Adriana? A gente, na nutrição, usa muito o coentro em relação à detoxificação, por exemplo, de alumínio, metais tóxicos. Aí a gente mete o coentro na comida da criança. Imagina se for uma criança que tem aversão a coentro. Não rola. Você vai colocar, né, o coentro na comida, a criança vai cheirar. Essa criança aqui, por exemplo, tem osfresia. Osfresia é aquela criança que cheira tudo que come. Ai, como tem, né? Esses seletivos. Os seletivos. Então, a osfresia está muito ligada à seletividade alimentar. Então, você que trabalha com seletividade, né, a maior especialista em seletividade aqui do Brasil, eu acho, porque o Léo te fez estudar sobre isso, né, Adriana? Porque o Léo é muito... Foi muito seletivo, graças a Deus não é mais. Sim. Por isso que eu coloco a osfresia aqui, que é justamente para direcionar. Eu falei, então é a criança que, né, ela cheira tudo que come. E também coloco em relação o paladar da criança. Se ela tem mais paladar para amargo, paladar para doce, porque aí direciona no cardápio dessa criança, né? Sim. Aqui, em relação às características pessoais, eu coloquei 45 condições. E todas as condições eu coloco... Explica o que é e o que tem que ser feito. Sim, porque daí vai direcionar, na verdade, explica o que tem que ser feito, algumas suplementações que estão encaixadas nesses polimorfismos, bem assim, né, Adri? Sim. E assim, dessas 45, então eu coloco todas as características positivas e características também que a gente tem que, né, direcionar para as terapias e para aquela mãe também não receber só coisas negativas. Sim. Em relação...
Olha quanta coisa em relação às características pessoais. Tá vendo? Vai da obesidade, eu coloquei sentido dos paladar, do paladar amargo, paladar doce, paladar mais picantes ou não, mais percepção de sal. E em relação, aí, por exemplo, aqui entra na versão coentro, só para você entender. Então, aqui eu coloco quais são os polimorfismos, por que eu coloquei isso e quais são as recomendações. E quando a criança, e também, se é pedir marcadores séricos, por exemplo, hepáticos, pegar o fígado, por exemplo, saber se essa criança tem problemas de detoxificação hepática e de xenobiótico. Então, a gente coloca o coentro, que é uma recomendação, que é uma arma nossa nutricional. Sim. Tá. Em relação à alteia, que muitos pais, né, ficam muitas vezes até na negação. Isso aqui não é um exame de diagnóstico, não é um exame de diagnóstico, é um exame para direcionar. Então, exame genético, ele é preditivo, né, Adriana? Isso. Não é um exame para dar, porque o pai que procura um geneticista, que muitas vezes eles ficam na negação, né, que é muito triste, é doloroso, Sim. né? Você receber, achar que autismo é uma coisa ruim, é uma coisa que, né, porque existe uma coisa chamada espectro autista, porque vai do leve até aquele autista mais severo, né? Mas tem também as crianças, por exemplo, que têm síndrome de Asperger, né? Tem, por exemplo, hoje o DSM-5, ele englobou tudo no mesmo diagnóstico. Tudo no mesmo diagnóstico. Então, a criança que tem transtorno e déficit de atenção. E eu achei muito sábio falar isso, sabe? Por DSM-5 ter feito isso. Porque é muito triste você falar que uma criança tem transtorno e déficit de atenção. É como se você tivesse já crucificando aquela criança e falando, olha, essa criança tem déficit de atenção pro resto da vida. Não é melhor falar que ele tem um transtorno? Sim. Não é? Muito mais suave, mais suave. O Adri, que é importante falar também é que é diferente desse exame genético que a gente às vezes vai para o geneticista fazer um exame genético. Nesse que é direcionado, não é a mesma coisa, que até eu fiz um post esses dias sobre a questão nutrigenética, epigenética, e a pessoa veio, o neuro já me mandou para o geneticista. Não é a mesma coisa, tá, gente? Quando vai para o geneticista, é ainda na investigação de síndromes, provavelmente. Vai lá, vai fazer o cariótipo, o CGH-Array, muitas vezes o plano cobre isso, e é para identificar se existe alguma coisa além do autismo. Não vai vir um painel metabólico, não vai vir como esse indivíduo faz esse metabolismo, para direcionar o tratamento, não é a mesma coisa. Esse tipo de painel é um painel que vai direcionar o tratamento de como esse indivíduo está metabolizando, consegue metabolizar a partir desses polimorfismos que a gente vai estar identificando aqui, tá? Isso. Então, assim, a ideia é para direcionar o tratamento do espectro autista. Tá? Essa criança, muitas vezes, como eu falei, o pai está na negação, né? O diagnóstico genético não existe isso, só em relação a síndromes, né? Se tem algum erro em relação a alguma mutação, né? Que o que o exoma ele pode pegar é isso, e muitas vezes não é tão completo, né? Porque só pega 2% só o exoma. Sim. Então, e a extração da full DNA pega praticamente 99,9% do DNA. Então, assim, a abrangência é muito maior. Mas, assim, a genética, o que a gente tem que deixar claro é que ela não é aqui um exame, né, de diagnóstico, é um exame preditivo, porque, por exemplo, no meu DNA tem que eu tenho problema com câncer, mas eu não estou com câncer. Sim, você tem uma predisposição para ter tais determinados tipos de câncer. Certo. Por exemplo, aqui, ó, essa criança aqui, ó, o polimorfismo, por isso que eu coloquei bolinhas, né? Então, ela tem muitos genes relacionados à alteia. À alteia. Então, se essa criança, ela, por exemplo, é um bebê que fez esse DNA, né? Essa criança. E essa criança, a gente, por exemplo, fez recém-nascido, porque a coleta vai ser fácil, que vai ser suave, não é saliva, como que a grande dificuldade é a saliva, né, em relação pra cuspir, né? A extração do DNA. Isso. Porque, por exemplo, o 23andMe era saliva, né? E, nossa, é 1 centímetro que parece uma vida, que não preenche aquilo lá nunca. Sim, porque a criança, por exemplo, a criança seletiva, uma criança que tem uma hipersensibilidade, muitas vezes, por exemplo, tem uma criança com síndrome, uma síndrome de Down, que não produz saliva. Não consegue cuspir. E aí,
Não, consegue. Eu tenho uma mãe, por exemplo, que o 23andMe mandou 2 kits para essa E mãe, não conseguiu. 2 kits, porque não conseguiu a extração, Uhum. porque a criança não produzia saliva. Nossa, na época Então, que o assim, Léo a ideia... fez, acho que foi sem brincadeira. Eu dava limão para ele cheirar e dar mais saliva, e ele cuspiu umas 23 vezes, sem brincadeira, para encher 1 centímetro de saliva. Foi. E o suave, para quem não Então, sabe, é tipo um cotonete, né? A gente passa assim na boca e faz a extração da saliva. sim, é um cotonete. Uhum. E aí, aqui eu coloco o direcionamento que tem que ser feito, porque muitas vezes um pai recebe um painel desse e fala assim, e agora? Né? E agora, José, o que eu faço? Passa para Eu vou Nutri. procurar quem? Né? Para quem? E eu falo a recomendação primeiro, Uhum. o que tem que ser feito e quais são os profissionais que têm que assistir essa criança. Aí eu coloquei, obviamente, a nutricionista aqui no topo, né? No topo, porque você direcionar uma alimentação, porque nós somos o que, né? Como diz a doutora Denise Carreiro, não somos só o que comemos, Que absorvemos. né? Nós somos o que digerimos e que absorvemos. Então, a gente precisa saber como é que é a microbiota dessa criança, como é que é o processo digestivo dessa criança, e eu começo a explicar passo a passo, e além disso, eu não podia deixar de citar, obviamente, né? Porque a minha primeira formação é jurídica. Aí eu tinha que colocar a informação, porque muitas vezes o pai fala assim, sim, mas é só para rico, né? Não, existe uma lei, que é a Berenicipiana, né, que é a 12.764, que ela dá, entendeu? Uhum. Tem uma política nacional aqui de proteção dos direitos da criança no espectro autista. Uhum. Então eu quis colocar também aí, né? E aí, para direcional, metilação, olha que show. Uhum. Todos os genes relacionados do painel da IASCO, Isso. eu estudei muito em relação à IASCO. O que a IASCO coloca no ciclo, todo o ciclo dela de metilação? E entra o CONT, entra o SUOX, entra o MTRR, MTR, MAL, aqui o MAL, o CONT. O MAL, o CONT, para poder CBS. Direcionar. Aí é o danado. Uhum. Olha ele aqui. Então, aqui quando a criança, por exemplo, que eu falei do SUOX, por exemplo, é uma criança que a gente não tem, por exemplo, muita produção de amônia. Sim. Né? Uma criança, por exemplo, aqui, ó, em relação à absorção da vitamina B12. Então, assim, é uma criança, se ela tem esse polimorfismo, você pode dar B12, muitas vezes a B12 é alta circulante, mas ela mitocondrial, ela é baixa. Sim. Né? Aí tem o MTHFR, então não se resume só o metilfolato. Então nós temos, por exemplo, vários, para entrar aqui, é um ciclo dentro da mitocôndria. E é importante falar também, Adri, que também não são só, isso são as enzimas, né? São os polimorfismos das enzimas, mas também é importante falar que também eles são dependentes de outras vitaminas, né? De complexo B, de vitamina B6, sim, de magnésio, de betaína. Por exemplo, aqui, ó, a CBS aqui, por exemplo, ela está relacionado, né, a B6. Sim. E muitas vezes, aí a piridoxal 5-fosfato, que a gente faz sublingual, muitas vezes junto com a vitamina B12. Isso. Agora, uma coisa importante, que eu estava agora recente, que saiu um paper agora, em relação à suplementação da vitamina B6, você sabia que a vitamina B6, ela só pode ser suplementada até as 15h30? Não sabia, Adri. É novo para você, não sabia, não? Vou ver se eu acho o artigo que eu vou enviar. Até as 15h30, porque a piridoxal 5-fosfato pode agitar a criança. Isso sim. Então, uma criança que já tem mal, por exemplo, ela tem mal, tem polimorfismo, por exemplo, tem um cobre elevado, né? Que o cobre, por exemplo, o cobre ocupa o mesmo receptor do zinco. E eu coloco aqui o polimorfismo de cobre e do zinco. Tá. A criança está com cobre elevado. A criança, se está com cobre elevado, o cobre, ele é cofator da noradrenalina. E vai ser diminuído o zinco também. Aí o cobre é cofator da noradrenalina. Então, se ele está com a nora elevada,
Então, são aquelas crianças que fazem muita birra, é uma criança muito agitada, uma criança pirracenta, né, que não aceita as coisas. E aí ela tá com zinco baixo, porque o cobre está alto, o zinco está baixo. O zinco está muito, estudos relacionando o zinco à seletividade alimentar, Muito. né, Adriana? Isso, Então, por exemplo, palatabilidade. muda o paladar da criança, né, o paladar da criança comprometido. Aí essa criança também tem um polimorfismo mal, olha só, que conjunto, né? Tem um polimorfismo mal, tem uma dopamina lá no chão, e aí ele tem um polimorfismo em CBS e você suplementa né, a 5-fosfato, depois, por exemplo, à noite, que muitas vezes muitas mães suplementam a metilcobalamina e a B6 à noite. E aí fala, doutora, a criança não dormiu, passou a noite em claro. Por que será? Então, o horário da suplementação tem que rever. Tem que rever, por exemplo, aumentar esse zinco dessa criança. Tem que suplementar uma 5-HTP, tem que suplementar uma L-tianina, né? E nós podemos, né, nós nutricionistas, temos, graças a Deus, uma arma muito grande, Sim. Que é a nutrição. Sim. Né? Então, assim, você coloca, mas assim, como é que pode fazer? Olha, eu posso, por exemplo, suplementar, mandar fazer um caroço de abóbora, triturar um caroço de abóbora, por exemplo, que é rico em zinco, para aumentar zinco. Não é? Então, assim, a nossa ferramenta é essa. A ferramenta do nutricionista é muito ampla. E depois algumas pessoas ainda acham que é só fazer uma dieta, né, Adri? É encantador tudo que a gente consegue fazer com essa questão de atraso de desenvolvimento. Aí por isso que é tão encantador o painel, na verdade, porque a gente consegue exatamente saber o que um nutriente pode estar influenciando no outro, justamente com os polimorfismos, né? Eu sou apaixonada por essa genética. Então, olha só, toda vez que eu coloco o gene, eu explico do que ele faz parte, para o pai entender, tá? E quais são as recomendações, o que tem que ser feito, tá? Agora, é muito importante que eu coloco nas observações, aqui, ó, alertar médico e nutricionista para essa suscetibilidade. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o pai, ele pega um painel desse e ele quer fazer tudo. Tudo. E não é assim. Tanto é que por isso que eu coloquei aquele gráfico no início, para justamente direcionar tanto o pai, o profissional de saúde, para poder suplementar e seguir um tratamento, uma rota para tratar aquela criança. Porque nós temos que seguir DRI, peso, idade, né? Então, eu não coloco dose nesse painel, eu não coloco dose. Sim. Eu coloco só o caminho a seguir. E também tem que ver, fazer algum outro tipo de exame até, para ver se essas suplementações estão dando certo, mensurar também, né, Adri, é importante. Porque não é simplesmente, meu painel deu isso, então agora eu vou dar isso o resto da vida. Que já tem gente que faz isso só com a suplementação do próprio médico. Eu tenho pacientes que vieram já e estão com a mesma suplementação há 2 anos. Há 2 anos foram no médico e continuam dando. Não é assim, tá, gente? É pra gente ter a gente tem uma base muito concreta com o painel de genético, mas tudo tem um passo a passo também. A gente tem que, quando melhora uma coisa, às vezes desregula outra coisa. A gente tem que sempre estar vendo e fazendo alguns exames também para ver como é que tá esse indivíduo no momento, né? O genético, ele é o teu genético, vamos dizer, pra vida. Você faz esse painel uma vez só e ele vai atualizando. E aí você vai modulando a sua epigenética de acordo com o que a gente vai suplementando. Sim. A gente vai modulando esses genes de acordo com o tratamento que é feito, né? Então não é uma coisa que eu vou fazer e vou dar essa suplementação para a vida toda e vou jogar toda essa suplementação que vem aí. Não funciona desse jeito. Isso é importante falar. Perfeitamente. Sim, porque isso aqui vai ser um direcionamento, né? É justamente o que eu estava falando. É um sonho utópico meu. Sim. Que seja feito com um bebê recém-nascido, porque como isso aqui eu coloquei, porque todo mundo metila, todo mundo tem detoxificação, todo mundo tem as alergias, todo mundo tem estresse oxidativo, entendeu? Isso aqui é do ser humano, Sim. Não é só do espectro Exatamente. autista, porque, né?
Porque as pessoas olham o autismo como se fosse uma coisa à parte, né? Não é um ser humano, né? É uma criança autista, acabou. Então, assim, se tá batendo a cabeça, não, mãe, ele é autista. Ô, Não, se Adri, a criança tá. tudo é o Ah, comportamento, né? Tudo é só o autismo na frente da criança. E com esse painel a gente consegue ver a criança. Mas, Adri, a tua perfeito. fala pertinente agora. Existem alguns polimorfismos que são mais característicos no TEA? No TEA? Difícil de falar. Tem. Eu vejo uma coisa comum isso aqui, que é por exemplo, que eu ia falar agora, do Conte e do VDR, que é Uhum. comum, né? Esse aqui é até da IASCO, né? Essa aqui não é autoria minha, eu até coloquei de acordo. Isso que não tem no painel, isso que eu vou ensinar ao profissional de saúde como que ele vai, né, comportar em cima desse painel para poder, né, direcionar a suplementação. Uhum. Agora, o que eu vejo comum, tá? ALA-DQ2, Uhum. ALA-DQ8, MTR, MTRR, Fala o que que é o, CBS, que é o fala o que que é o ALA-DQ2 e o ALA-DQ8 para as pessoas. é a intolerância ao glúten, Uhum. que seria relacionada à doença celíaca. É. Então, assim, muitas vezes eles criticam, né? Falam que eu acho que a gente tem que mudar até o jeito de falar, que muitas vezes a medicina convencional critica muito a dieta, fala assim, não resolve a dieta. Mas não é a dieta amiga do autista, Uhum. é a dieta da criança, é a Exatamente. individualidade bioquímica. Isso. O que eu vejo é uma criança com ALA-DQ2, que está relacionado à doença celíaca. Uhum. Eu vejo uma criança que tem problema, por exemplo, com doença de Crohn, com colite ulcerativa, com síndrome do intestino irritável. Então, o intestino da criança autista, ele é muito detonado. Muito. Então, por que é detonado? Porque tem polimorfismo relacionado a isso. Uhum. Então, assim, tem até em relação por exemplo, a fixação da microbiota, a genética. Então, aqui, esse painel também eu coloco em relação a genes, Uhum. né, relacionado à fixação, por exemplo, de uma bifidobactéria, por exemplo, de um acidófilo, de um raminófilos, a predisposição, por exemplo, para Clostridium, por exemplo, que é comum, que é Clostridium, que é uma bactéria patogênica que fica no intestino da criança, é muito comum. A permeabilidade né? Eu vejo intestinal muitas também já crianças. temos, né, Adri? Sim, a permeabilidade, então, as tight junctions, né, Sim. em relação à doença celíaca, por exemplo, é comum essas crianças terem comprometimento na parede intestinal. Então, assim, não é um gene, Adriana. Sim, Não é um um conjunto. Gene. Então, é um conjunto. Eu vejo, é um conjunto de genes, tá? Nenhum autista é igual ao outro, eu não sou igual a você, né? E eu até mostro os pais. Mostro a minha mão, falei, olha, não tem nenhum dedo aqui parecido com o outro. Então, assim, Deus fez a gente, eu sou cristã, e cada um tem a sua forminha. Não existe uma pessoa igual ao outro, né? A não ser os gêmeos univitelinos, né? E aí, mas, assim, a ideia é direcionar o pai para todos, entendeu? Toda a individualidade bioquímica dessa criança. Tá? Aqui ó, já é o Conte, ó, já explico. O Conte, por exemplo, aqui, é interessante do Conte, quem é homozigoto em Conte, são crianças sensíveis. Eu sou homozigoto em Conte. Tá, então são crianças que não aceitam, por exemplo, um abraço forte, porque o abraço forte, aquele, por exemplo, Incomoda. Você vai pressionar a pele da criança, incomoda, né? Então, assim, sabendo disso, foi até assim, por exemplo, eu não aceito, por exemplo, uma roupa apertada. Para mim, a roupa para mim tem que estar sempre folgadinha. Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, uma calça jeans muito apertada, aquilo me dá uma agonia, uma dor, é dor que sente dor. Então, por exemplo, por que eu estou falando de mim? Porque muitos pais, né, que o filho não é filho de alienígena, é filho do papai e da mamãe. E se a criança foi diagnosticada com TEA, muitas vezes o pai, ele não foi diagnosticado com TEA, mas ele tem um fenótipo ampliado TEA. A gente chama de fenótipo ampliado TEA. Que é o que gerou então, tem muitos pais. Gerou um filho com TEA. E tem muitos pais que eu olho assim e falei, meu Deus do céu. Muitas vezes, Adriana, eu pego o pai e a mãe e suplemento também. Pego o exame, peraí, deixa eu ver uma É comum ter muitas características. É comum pai e mãe ter problema. Oi, deixa eu tirar aqui. Tem alguém ligando. Do alarme. Adri, deixa eu te avisar que a gente tem uns 10 minutos só de live e eu queria responder umas perguntas.
Já, 10 minutos, passou tão rápido. Passa muito rápido. Tá. Tô olhando o tempo, Lu. Deixa eu virar aqui. Ô, Adri, tem umas pessoas que perguntaram se o painel já está disponível no Full DNA. As pessoas que têm... Você pode comprar direto o painel. E as pessoas que já fizeram o 23andMe, lá o 23andMe, que as pessoas já têm os dados genéticos, também vai poder passar com um valor diferenciado para fazer... Sim, o preço o valor bem mais baixo, né, diferenciado, porque já tem a extração do DNA. Isso. Tá, mas assim, o que o pessoal lá de Israel falou é que o 23andMe, por ser um teste comercial, muitas vezes ele não engloba grande parte do DNA. Então, por exemplo, tem, leituras do 23andMe que fica cinza, porque não encontrou na base, tá? Só para explicar isso aí o paciente. Mas assim, a gente vai poder ler por um preço bem mais baixo. E aí eu fui só chorando. Falei, não, faz mais baixo, porque o painel da Full DNA, né, ele tem um preço fixo para o profissional de saúde, e a gente vai disponibilizar para o público por apenas R$ 1.300, tudo. Vale super a pena, vale super a pena. Tá, então a extração e a leitura. E para o 23andMe vai ficar só 390. Então dá para qualquer, né, graças a Deus, dá para poder agora a gente desvendar esse mistério aí de genética aí para poder direcionar o tratamento. Isso, verdade. Certo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém tinha feito, até tinha lido, que o exame já está disponível no Brasil, já está, ele entrou esse mês, né, Adri? A gente já sabia antes, estava contando os dias, já entrou esse mês. Quantos genes são detectados? Tem isso, Adri? Genes detectados? Tem. Deixa eu sair aqui da minha tela aqui, ESC, e eu vou colocar aqui... deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu virar a página de novo aqui. Isso aqui foram os últimos dados que eles me deram em relação que hoje o painel já tem. 5.387. 5.000 RS. Genes são 1.497 genes analisados. Tá. Está distribuído em 21 categorias, que aí eu coloco características pessoais, né, UTEA, metilação, detoxificação, ao todo são 21 categorias. E nessas 21 categorias tem 351 condições. Então, o painel hoje já está quase chegando a 300 páginas. Para você entendeu? Para imaginar aqui em relação ao que o painel... Deixa eu colocar aqui as condições. Bem completo. Aqui são as condições que eu coloquei. São as 21 condições TEA. Então, eu coloco aqui, características pessoais, TEA, metilação, folato, ciclo do folato, ciclo da metionina, que é muito importante, né? A via da transsulfuração, antioxidante de detoxificação, ciclo da ureia e óxido nítrico, neurotransmissores, produção energética, metabolismo de hormônios, aminoácidos, alergias. Eu tinha que colocar alergia porque a minha é muito alérgica, minha filha. Não só a tua. E a maioria das crianças... Maioria, né? A maioria, né? A maioria entra no espectro por ser alérgica. O meu também. Então aqui... Verdade. Aqui eu coloquei as alergias mediadas. São comuns mediadas IgEs. Então, mas eu também coloco um sistema imune, um sistema imunológico, que eu coloco aquelas outras alergias também, né? Que são as crianças que tem uma imunidade comprometida. Coloquei sistema digestório, que aí eu coloco síndrome o Crohn, a colite, né? A colite ulcerativa, o intestino irritável, as vitaminas, todas as vitaminas, todos os minerais, em relação à suplementação, por exemplo, com flavonoide, por exemplo, com sistema muscular, eu coloco, porque são hipotônicas, né? A maioria tem hipotonia de face. Principalmente crianças com seletividade têm hipotonia de face, eu pensei nisso. A microbiota, como é que faz para poder seguir a microbiota, né? Para poder suplementar. A suscetibilidade a esporte também. Por que eu coloquei isso? Não, para direcionar, porque é muito triste. Por exemplo, eu odeio musculação. Não eu adoro, Ana. Não, comigo não rola. Mas, por exemplo, que eu gosto de esporte radical, verdade, adoro escalar, adoro surfar, adoro nadar, mergulhar. Então, diz lá no painel que eu gosto disso. Eu falei, olha, já bateu. Suscetibilidade a síndromes, né? Por que eu coloquei as síndromes aqui? Porque justamente é aquele limbo, né? Que não é nem
autista tipo 1, que é o sinônimo de não detectou e não é o regressivo, está investigando ainda. Então, tá. Aí aqui deu que a criança, por exemplo, tem uma síndrome de Noah. Noah, tá. Então aí vai mostrar o geneticista vai fazer, né, para poder dar o diagnóstico, vai fazer o mapeamento daquele gene. Aí eu coloquei também outros que eu falo sobre suplementação, que muitos têm problema com risperidona, entendeu? Como que metaboliza e aí, os fármacos, qual o metabolismo dos fármacos. Então, assim, eu tentei fazer de uma forma mais completa. Adri, tem 22 segundos. Queria te agradecer muito. Passa rápido. Muito te agradecer. Obrigada. Acho que explicou bastante as coisas. Se alguém tiver dúvida, eu vou deixar depois o perfil ali da Adri. E para vocês perguntarem alguma coisa também. E qualquer coisa a gente faz outra live, né, Adri? Sim, tem muito assunto, né, Adri?